Então, eu vou gravar para vocês a explicação inicial de como vai ser o processo de refatoração da câmera do aplicativo. Qual vai ser a jornada que a gente vai seguir. Então, eu vou puxar aqui para cima o meu Miro e esse vai ser o fluxograma para poder explicar para vocês qual que vai ser a nova arquitetura da câmera. Só que antes, eu preciso mostrar algumas coisas. Então, eu vou entrar aqui no exports.app, que é o web app, e aí eu vou pegar aqui para vocês o jogo que eu tava, que o Doug gravou. Só que o que aconteceu? E já tinha acontecido antes, na verdade. Os meus lances, 2 lances em específicos, não foram capturados. E aí o Doug, ele percebeu, na verdade ele tinha capturado, ele falou que fez todo o movimento de tocar na tela para registrar o lance, tocar e segurar para esticar até a comemoração. Só que quando ele foi me mostrar os vídeos, ele fez a seguinte pergunta, ele falou assim, você quer a notícia ruim ou a boa primeiro? Aí eu falei, já imaginava o que era, eu falei, dá notícia boa, ele não tem notícia boa. Aí ele falou assim, cara, não pegou seus lances. E a gente começou a procurar esses lances. Que foi um gol de letra, inclusive, e depois um gol que eu cortei pro meio e bati, mas eu tinha driblado um cara antes. O gol de letra foi muito bonito. E aí, novamente, eu sou o tiozão da mentira, porque se não tá filmado, o gol não existe. E aí não pegou e ele percebeu. Ele falou, na verdade, não é que não pegou seus lances, não pegou os 3 últimos jogos completos. Mais ou menos a gente já tinha uma ideia de o porquê que isso estava acontecendo e por que a gente às vezes tem problema de não pegar lance e tudo mais. Esse problema específico, depois o Doug comentou que foi, ele saiu do aplicativo, ele minimizou o aplicativo, ele não fechou. E voltou. E a gente tem um bug conhecido. Quando você minimiza e altera o life cycle do aplicativo, né, o estado dele, o Flutter Camera, que é o package, ele dá alguns problemas. Tem como corrigir esses problemas, é só você ficar atento ao life cycle do aplicativo. A gente já viu, inclusive, esses problemas. Eu acho que provavelmente devo ter algum take para poder colocar aí, editor, manda ver. Então a gente já viu esse problema, ele tem esse cenário, a tela fica preta, só que não aconteceu com o Doug. Então provavelmente o que deve ter acontecido dentro do app, a câmera deu problema, só que o aplicativo não deu um feedback para ele, justamente porque a gente não tem o controle desse life cycle. Tendo isso em mente, fora vários outros problemas, né, de perder o lance quando você está sem internet, porque hoje a gente tem um aplicativo online first, isso é um problema para aplicativos de vídeo, porque os vídeos são pesados. A gente tem quebra dos documentos ou dos dados do jogo, principalmente quando a gente faz uma escrita errada ou quando a gente faz uma escrita atrasada no back-end. Não temos zoom no aplicativo, não conseguimos filmar na horizontal ainda, e também a gente tem uma queda de desempenho brutal no frame rate por conta da forma como o Flutter renderiza a câmera. Então agora vem a minha proposta de solução. A partir de agora, a câmera do aplicativo, ou a arquitetura do código da câmera, será baseada em microeventos. Na nossa câmera, a gente pode tratar a forma como o usuário interage com ela de forma unitária e traduzir para eventos. Eu tocar na tela para começar a filmar é um evento unitário. Eu alterar a orientação do celular de vertical para horizontal é um evento unitário. Eu mudar a resolução é um evento unitário. São pequenas ações unitárias. E se ela tem uma unidade que pode ser só sucesso ou falha, eu consigo converter para uma arquitetura de microeventos. Se a gente for aqui no código que temos hoje na câmera, vocês vão ver que do lado da infraestrutura eu tenho umas funções que eu criei no domínio. Por quê? Elas que ditam como a câmera do meu ponto de vista, ou do ponto de vista do meu domínio, ou do ponto de vista da Exports, vai se comportar. Qual que é o problema? Se vocês olharem, elas são funções de ações. Então, eu inicio a filmagem, eu paro a filmagem, eu inicio o controller, eu deleto o controller, eu começo a cortar o lance, eu finalizo o corte do lance. O que eu preciso fazer agora é alterar esse serviço. Primeiro, porque esse é um serviço que ele vai ser baseado agora em eventos e eu vou ter uma listagem de eventos possíveis e aí cada função vai determinar como esse evento vai se comportar com as outras dependências do projeto. Aqui eu estou olhando só para a câmera. Se eu olhar aqui no Camera Game Controller, se eu não me engano esse foi o nome que a gente deu, eu vou ter outras funções, Camera Game Controller, esse aqui mesmo. Eu vou ter outras funções aqui embaixo, como vocês podem ver, essa classe tem muita informação, mas que também são ações. Então, na hora que eu vou em criar um match, eu tenho uma ação do meu domínio que vai performar algumas outras operações.
Então, basicamente, todas as minhas ações da câmera estão divididas em dois lugares do ponto de vista de controle. Do Camera Game Controller, onde eu tenho todas essas funções que vocês estão vendo aqui, e do Camera Service. Eu vou colocar um do lado do outro que eu acho que vai ficar mais fácil para ver. E do Camera Service, que eu tenho todas essas funções relacionadas à câmera. Então, são basicamente ações do meu domínio, que algumas pessoas gostam de chamar de uso de caso ou casos de uso, e respostas ou ações ao meu dispositivo, que são os retornos e são as operações que eu faço controlando a câmera do dispositivo. Beleza, então eu sei que eu tenho as ações do meu domínio, sei que eu tenho as ações de resposta do dispositivo. Tendo os dois, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso reconstruir a arquitetura para eliminar essas funções quebradas que performam várias subetapas diferentes e fazer com que os controladores, se eu tiver mais de um, enxerguem apenas eventos, para que eles enviem as responsabilidades desses eventos para suas respectivas dependências. Então eu vou começar a desacoplar tudo, pensar em dependências, pensar em responsabilidades e fazer com que, a partir do controle até a camada mais baixa do aplicativo, a gente comece a falar apenas de eventos. E aí eu dei essa introdução para vocês para poder mostrar agora o outro gráfico, o fluxograma, que é o fluxograma de um exemplo de eventos, mas eu quero puxar aqui uma ilustração de quais vão ser as dependências que esse novo módulo de câmera vai ter. Eu listei alguns, obviamente isso é um planejamento, pode ser que a gente mude alguma coisinha no meio do caminho, mas eu listei alguns aqui. E o primeiro que vai servir, a gente vai até mudar o nome dele, é o Device Camera Service, que é basicamente o código que controla a câmera do dispositivo. Eu vou ter um Upload Service, que é um serviço que vai fazer o upload do vídeo online. Eu vou ter um Local Database, onde eu vou salvar as informações desses eventos. Vou ter também um Remote Database, onde eu vou salvar no banco de dados as informações dos mesmos eventos, então eu salvo localmente primeiro e depois online. Eu tenho um Remote Storage, onde eu vou salvar o vídeo ou o arquivo do vídeo, o arquivo da thumbnail. Eu tenho um Local Storage, onde eu salvo o arquivo do vídeo e o arquivo da thumbnail também. Em resumo, se vocês olharem, tudo que eu tenho local em termos de armazenamento, eu vou ter remoto. Então eu tenho armazenamento local, armazenamento remoto. Banco de dados local, banco de dados remoto. Aí eu puxei alguns outros serviços aqui, porque eu lembro, ou até onde eu me lembro, eles vão gerar eventos. Eu vou ter um serviço que controla a orientação do dispositivo, então toda vez que a orientação do celular mudar, ele vai emitir um evento. Vou ter um serviço que controla a bateria do dispositivo, então toda vez que o status da bateria alterar, ele vai mandar como evento, e dependendo da quantidade de bateria, a gente emite uma mensagem para o usuário, mas salva esse evento também. Um Device Storage, que eu já tinha comentado aqui em cima, e um dos principais, um serviço de conexão com a internet, para determinar se eu posso subir um vídeo, se eu tenho que ter um retry de um vídeo, ou se eu tenho que esperar, para não ficar performando operações recorrentes e consumindo thread e memória RAM do celular. Tendo as dependências em mente, eu consigo olhar aqui para uma metodologia padrão de como lidar com os eventos, ou uma metodologia padrão de como a câmera vai funcionar. Basicamente, eu vou iniciar e validar todas as dependências, então eu vou iniciar o controller da câmera, vou validar se ele está ok, vou iniciar o controller da conexão com a internet, vou validar se está ok, e assim vai. Vou monitorar a conexão com a internet, porque toda vez que ela mudar eu posso pausar ou não um upload, assim como eu posso continuar o upload de um vídeo que não tinha sido carregado anteriormente, ou dar um retry no momento de salvar uma informação no banco de dados. Eu também vou rodar todos os eventos locais, o salvamento, não. Toda vez que eu for salvar o dado de um evento, ele vai ser local primeiro, então ele vai ser um offline first, e com resposta imediata e instantânea. Eu vou mostrar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente, quando vocês verem que as conexões com o Hive, ao abrir e fechar boxes de dados, elas são instantâneas, elas não são assíncronas. Isso é muito bom e isso vai dar uma confiabilidade bem alta para o aplicativo. Eu vou também salvar os dados localmente, primeiro, depois eu vou salvar os objetos, vídeo e thumbnail localmente. Aí eu salvo os dados remotamente e então eu salvo os objetos remotamente também. As operações de escrita são unitárias, todas as operações de escrita no banco de dados serão unitárias, então, novo shot, alterou a cor do time, alterou a orientação do celular, mudou a conexão com a internet, são operações unitárias, elas não carregam nenhuma informação que não seja uma unidade.
As operações de leitura serão baseadas em string, então eu não vou ter funções filters de pegar a informação de objeto, e sim uma string que toda vez que aquele objeto for alterado, essa string emite um novo evento. Eu vou validar a sincronicidade dos dados comparando os dados remotos com os dados locais, sendo que os dados locais são a fonte da verdade até que os dados remotos estejam sincronizados. Depois eu limpo os dados locais, depois eu limpo os objetos locais, e aí eu posso fechar as dependências e finalizar a câmera ou finalizar o jogo, como você preferir. Tranquilo? Nesse fluxograma aqui eu listei também alguns possíveis eventos, tá? Só para ter em mente algumas coisas, como iniciar o módulo, validar o código do jogo, alterar o estado do aplicativo, alterar o zoom, criar uma partida, pausar uma partida. Vocês podem notar que todos são eventos unitários. Eles acontecem no momento, e o momento que ele acontece define o próprio evento. Tem alguns triggers, que provavelmente vão vir dos serviços, mas eu não vou comentar disso agora. E montei um fluxogramazinho básico de como assim a gente sai da criação do jogo e vai para... a gente vai sair da básica e controla o fluxo de objetos e informações. Então montei um fluxogramazinho básico de como a gente sai da criação do jogo e vai ali pro... como a gente sai da criação do jogo e controla o fluxo de informações passando pelo Firestore, pelo Hive, e garante que todos os dados sejam sincronizados e os objetos também. Então, para poder visualizar com mais precisão isso que eu idealizei, eu criei o fluxo de um evento genérico. Obviamente, alguns desses eventos, dos eventos da câmera, eles vão ser mais específicos, com suas particularidades e edge cases, mas a maioria deles vai se encaixar no fluxo de eventos genéricos. E aí, eu desenhei esse fluxograma aqui que vocês podem ver. Eu vou tentar dar uma explicada nele, bem por cima, porque a gente vai voltar em alguns momentos nele durante a construção do código. Então vem comigo aqui. Na legenda aqui, de forma simples, tem um caminho crítico, que são essas setas em vermelhas. Processos definidos e fechados são coisas no código que eu decidi não decompor agora, como por exemplo a criação de um vídeo. Tenho classes e serviços e início ou fim do fluxograma. Legenda básica de fluxograma, mas daria para adaptar isso dentro de uma linguagem universal como o MI ou algo assim. Então, todo evento ele tem início aqui, né? Ele pode ser uma leitura de escrita num evento genérico novo, e ele vai seguir os seguintes fluxos com as setas que eu estou indicando aqui. O controller vai emitir um novo evento. Esse novo evento vai chamar o service, onde eu vou ter um handle de eventos. Toda vez que eu tiver um evento, eu vou na classe de local data, dados locais, e vou adicionar esse evento. E essa operação de adição, ela pode ter sucesso ou erro. Nesse caso aqui, como esse é o fluxo crítico e todo esse fluxo ele é síncrono, e eu vou explicar posteriormente por que ele é síncrono e não assíncrono com uma função feature, se der erro, eu quero que o aplicativo emita um crash. Não é para dar erro aqui. A confiabilidade do sistema de dados locais que a gente está usando é muito alta. Então não é para dar erro aqui. Então, se der erro, eu vou ter um crash, sinalizado por essa bombinha aqui. E no fluxo de sucesso, eu vou dentro do GameBox Processor, ou... esse é o nome que eu dei para a classe, mas isso provavelmente vai mudar. Eu vou adicionar o evento, e aí eu vou ter também o retorno de sucesso ou erro, e no sucesso quer dizer que eu escrevi dentro do box, do game, reprocessei o jogo, e eu vou explicar isso posteriormente um pouco melhor, que é, uma vez que eu adicionei um evento dentro do jogo, eu vou reprocessar a lista de eventos, ou vou pegar a lista de eventos para processar o resultado do jogo. Placar, tempo, feedback e assim vai. Então, eu escrevo o evento no box do Hive, reprocesso o jogo e escrevo o mesmo jogo dentro do box. Isso aqui vai ficar um pouco mais claro depois por que eu estou fazendo desse jeito. Uma vez que deu certo e foi emitido sucesso, quer dizer que eu vou atualizar a UI com um retorno síncrono. E como o box do Hive tem processamento síncrono para escrita de dados curtas, como um evento nesse caso com poucos dados, tudo isso aqui, todo o caminho vermelho crítico, ele vai acontecer em milissegundos.
acontecendo em milissegundos, eu consigo dar uma resposta para a UI sem ter que atualizar um estado do bloco, por exemplo, que é o gerenciador de estados que a gente está usando, e sem ter que esperar alguma operação escrita num banco de dados remoto, que é exatamente o que a gente está fazendo hoje, por isso que o placar demora para atualizar. Então, esse é o caminho crítico, o caminho vermelho, que dá um retorno para a UI de forma síncrona, o que me permite emitir um feedback para o usuário rapidamente, em milissegundos ou em taxa de resposta menos 60 frames por segundo. Dito isso, né, uma vez que eu adicionei um novo serviço ao evento, isso aqui que eu vou mostrar agora pode ser que mude, mas por enquanto eu vou manter desse jeito. Eu adicionei lá, né, aos dados locais, agora eu vou pensar nos dados remotos. Nos dados remotos eu vou chamar a classe de Remote Data, vou adicionar um evento, e aí aqui eu tenho uma pergunta, um questionamento. Eu tenho algum evento atualmente no bloco de retry? Por que no bloco de retry? Porque uma vez que eu estou adicionando os dados remotos, né, online, no meu banco de dados no servidor, pode ser que tenha dado falha anteriormente em algum evento. E aí, se eu não tiver nenhum dado, né, algum retry block que tenha ficado pendente, eu vou direto ali no Remote Data Retry Service. Opa! Eu acho que eu errei aqui. Retry block. Ah, não, a pergunta ela é na negativa. O bloco de retry está vazio? Se ele não tiver, eu vou performar a operação de cima, mas por enquanto eu vou olhar para de baixo. Se ele estiver vazio, quer dizer que eu posso tentar escrever direto na coleção do Firebase, que é do Firestore, que é o meu banco de dados local. Então eu vou lá, a operação de sucesso é escrever, né, na coleção do Firestore, só que eu vou escrever através de uma chamada de uma Cloud Function. Então essa Cloud Function vai ter esse endpoint, que é basicamente uma REST API, criada em cima de alguma Cloud Function, e aí backenders que estiverem online e vendo, não me critiquem, a gente usa o Firebase para facilitar o processo de construção de um MVP que depois vai virar um aplicativo grande com um back-end. Por enquanto, é Cloud Function mesmo. Então, essa Cloud Function, ela mais ou menos emula uma REST API, onde esse é o endpoint, e aí eu vou adicionar o Game Events aqui. E essa função escreve no meu banco de dados. Ela escreve no game, na subcoleção de dentro de um jogo, nos eventos, e também escreve no jogo a atualização desse jogo. Basicamente, essa função funciona como esse Game Box Processor, que recebe o evento, escreve o evento no banco de dados para a gente ter o registro do evento e depois processa o jogo para você saber como ler esse jogo. Então, voltando aqui, eu escrevo dentro desses dois documentos, vamos dizer assim, do Firestore. Se o jogo for um shot, eu também vou escrever esse evento, eu vou gerar o shot aqui na coleção shots/shot_uid. Beleza, voltei aqui. Vamos pegar o cenário de erro. Vamos supor que tenha dado erro. Não consegui escrever, não consegui chamar a Cloud Function porque eu estou sem internet. A resposta, né, a essa escrita vai ser erro, e aí eu vou jogar isso dentro de um serviço, que é um serviço que chama Remote Data Retry Service. Pensa nisso como um sistema de mensagem. Eu tento enviar a mensagem. Se não deu certo, aquela mensagem vai ficar pendente ali. Né? O WhatsApp, por exemplo, ele vai tentar reenviar essa mensagem enquanto você estiver no aplicativo, ou quando a internet voltar, ele vai ter esse processo de reenviar. O processo de reenviar, basicamente, o que ele faz? Ele adiciona uma fila, porque pode ter várias coisas que não deram certo. E aí, uma vez que a internet está de volta, uma vez que o serviço foi restabelecido, ele pega esse bloco dessa fila que foi criado e escreve na coleção e chama a mesma Cloud Function. Então, a Cloud Function pode pegar um evento unitário, que deu certo, ou pode pegar um bloco de eventos. E uma vez que essa Cloud Function está preparada para receber um bloco de eventos, no plural, ela pode receber um e processa esse um, ou recebe o bloco completo e segue o fluxo normal de escrever no documento de jogo, de escrever no evento daquele jogo. E se vocês observarem aqui, a chamada, né, do sucesso de um evento unitário é o mesmo do retry block, justamente porque a Cloud Function está preparada para receber múltiplos eventos. Isso vai dar uma segurança no serviço de conexão e vai fazer com que, mesmo se algum dado der errado na escrita online, eu tenha o retry. Lembrando que, para atualizar a UI, eu pego essa informação dos dados locais. Então, é bem parecido com um sistema de mensagem. Eu mando a mensagem, vou pegar o WhatsApp como exemplo.
Eu mando a mensagem. Quando a mensagem foi, abre aspas, salva localmente, ela já aparece ali na sua caixinha de lista de mensagens, né, na conversa. Uma vez que ela saiu do seu celular, ela já aparece um certinho. Então quer dizer que eu consegui escrever no servidor, abre aspas. Como eu acho que o WhatsApp é Node.js, eu acho que não tem um servidor que armazena essas mensagens. Mas uma vez que o servidor recebeu, ele dá um check. Uma vez que a pessoa que está recebendo a mensagem recebeu a mensagem, você dá o double check. Então, na verdade, a nossa atualização da UI seria o usuário receber o feedback. O nosso primeiro check seria escrever nos dados locais. O nosso double check, né, o segundo certinho, seria escrever nos dados remotos. E o nosso double check azul é o que eu vou explicar aqui na frente, que é comparar o Gamebox local com o documento do jogo online. E se os dois estiverem iguais, quer dizer que os dados estão sincronizados. E como eu estou fazendo isso evento a evento e depois comparando o documento do jogo também, quer dizer que deu bom e todos os dados estão sincronizados. Voltando aqui para o começo do fluxograma, toda vez que eu tiver um evento, esse evento ele pode ser do tipo geração de vídeo, porque tudo que eu faço dentro do jogo é para gerar um vídeo. E se ele for de geração de vídeo, eu vou ter todas as etapas ali no serviço da câmera para gerar o vídeo e vou ter o resultado disso. Uma vez que o vídeo é gerado, eu pego aquele vídeo, salvo no local storage, que é o armazenamento do dispositivo na pasta do aplicativo. De novo, essa operação também é unitária e ela só pode ser sucesso ou erro. Se der sucesso, quer dizer que gerou um novo evento lá no serviço. Para eu avisar, olha, o vídeo foi salvo, esse é o ID do vídeo, ele tem tanto de tamanho, essa é a thumbnail. Se der erro, eu quero crashar o aplicativo, porque quer dizer que o arquivo não salvou corretamente ou a câmera está com problema. Então eu não posso deixar o usuário continuar a usar o aplicativo. E se der sucesso, eu vou pegar esse mesmo vídeo e vou jogar no Remote Storage, que é o nosso armazenamento em Google Cloud. E aí eu vou jogar isso lá como objeto e esse fluxo de salvar como objeto segue o mesmo fluxo de escrever evento online. Eu posso ter um bloco de vídeos que não subiram ainda. Se esse bloco estiver vazio, eu escrevo normalmente ali aquele documento, aquele objeto no storage. Se ele estiver cheio ou com pelo menos algum objeto, quer dizer que eu preciso mandar para o retry e aí ele entra na fila para ser reescrito. O que pode acontecer aqui, que é um caso que a gente vai ter que cuidar, pode ser que eu tenha internet e ainda tenha objetos que deram falha, mas não subiram. Por isso que o objeto que entrou novo, ele vai para a fila do retry, mesmo não tendo dado erro ainda, porque tem que seguir a sequência de fluxos ali. E aí, uma vez que o vídeo é salvo no armazenamento, isso gera o gatilho de uma nova Cloud Function, que vai adicionar propriedades daquele vídeo dentro da identificação do shot como documento. E aí eu mantenho a sincronicidade disso. Lembrando que aqui, da arquitetura que eu fiz, uma Cloud Function pode chamar outra. Porque uma vez que eu gerei um vídeo e o vídeo está online, isso também é um evento do jogo. Porque o vídeo estando online confirma que eu tenho um lance. E aí eu venho aqui, escrevo, né, aquele evento no jogo, atualizo o documento, atualizo os eventos e como agora esse evento não é um novo shot e sim só um vídeo, essa atualização para cá não vai acontecer. Esse fluxograma foi desenhado com base no meu ideal de arquitetura, ele poderia ter sido convertido para uma linguagem padrão, igual eu falei, mas eu acho que com isso aqui dá para entender, né? Posteriormente a gente vai usar essas explicações ou esses detalhes aqui, esse fluxograma, e também alterar ele conforme o código for sendo construído. Alguns pontos importantes aqui. Os dados locais vão ser as informações que vão dar feedback para o usuário. Então é o fluxo crítico e ele é um fluxo síncrono, porque a escrita no box do Hive é muito rápida. Então eu não vou ter funções filters aqui. Os dados remotos são o que me dão a segurança de que outros usuários vão conseguir ver aquilo ali. Então eu preciso salvar os dados remotos com certa confiabilidade. Se eu não tiver internet, eu tenho que ter o retry e eu só posso dizer que tudo foi salvo quando eu fizer a confirmação online. E o que vai me dar a certeza que os dados locais são os mesmos que estão remotos é uma comparação. E essa comparação vai permitir que eu avise, né, para a câmera, para o usuário do dispositivo, se todos os dados que ele gravou ali, capturou, se os vídeos que ele capturou já estão online.
Feito isso, eu posso, quando o câmera finalizar o jogo, fechar as dependências, deletar os vídeos locais e assim vai, porque eu sei que está tudo online. Então, com essa arquitetura, eu garanto que, se o usuário não tiver internet, eu consiga filmar um jogo completo. Quando a internet voltar, esse jogo completo precisa subir online, eu preciso mostrar um feedback para o usuário de que tem coisa pendente para sincronizar, como se fosse um Drive, né? Um Google Drive, um OneDrive. E só depois que isso acontece, eu posso fechar as dependências e aí falar para o usuário que ele não tem nada pendente, que se ele quiser ele pode fechar o aplicativo, deletar o jogo e assim vai. Beleza? Essa é a explicação da arquitetura. Tendo isso em mente, o que a gente espera aqui? Eu vou sair de um aplicativo que tem um problema de sincronicidade, porque se eu gerar um vídeo e não tiver internet, a gente perde o vídeo. Se eu gerar um lance e a gente não tiver internet, a gente perde aquele lance, os dados daquele lance, e problemas de confiabilidade, e passo a ter um aplicativo com alta confiabilidade, que funciona localmente, mesmo se o usuário tiver sem internet. Eu vou registrar todos os eventos do jogo, porque toda a interação do usuário com o aplicativo ou de serviços do aplicativo eu vou registrar, e isso faz com que eu possa reproduzir ou recriar o jogo, porque eu registrei evento a evento. Eu vou ter uma padronização da arquitetura, porque eu já percebi que é normal a gente ter dados locais, dados remotos, chamada de back-end por função, chamada de back-end por endpoint, mesmo sendo Cloud Function. E eu também tenho a solução principal, que é tudo isso que a gente está fazendo só vai servir para solucionar um problema do usuário, que é não tem internet, pouco armazenamento, perder um vídeo e assim vai. Então, toda essa solução de arquitetura, de código, de fluxograma, de tempo de desenvolvimento, ela só está sendo debatida, ela só está sendo explicada porque o nosso usuário tem um problema. E aí, o usuário tendo um problema, a gente converte esse problema numa solução de código e cria o código. E é exatamente o que a gente vai começar a fazer agora. Basicamente, né? A gente enxugou a complexidade do projeto, manteve o prazo dos 50 dias, porque ele está correndo, e resolveu a maior parte dos problemas ali que foram surgindo. Então vamos lá, leitura dos eventos locais por stream. Hoje no app, deixa eu até virar para vocês para explicar. Hoje no app a gente tem um problema que é o problema da confiabilidade. Eu emito um evento do tipo eu corto um vídeo ou eu começo a gravação, e quando esse evento ele está relacionado ao banco de dados, só ao banco de dados, esse evento ocorre muito bem. Mas quando ele está relacionado a parar a filmagem, continuar, fazer o corte, mudar o cronômetro, ele tem uma certa instabilidade. Por que eu acho que isso acontece? Aqui vai uma aposta, porque eu só vou conseguir confirmar depois que esse novo módulo estiver funcionando. Porque eu acho que a gente tem fluxo de funções e a gente não fez o gerenciamento de erro de todas as funções em todos os locais que elas aparecem, em todas as camadas do aplicativo que elas aparecem. Isso aconteceu principalmente pela questão do tempo, mas eu acho que é pelo padrão de arquitetura implementado. E aí, como que eu planejo resolver isso? Com o que eu chamei de problema dos dois agentes, né? Se vocês estão assistindo a série que tá famosa ali na Netflix, é o problema dos três corpos, não tem nada a ver, tá? Não sei porque eu falei isso. Mas é qual o problema dos dois agentes. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você trabalha numa empresa de estoque. Então, você tem alguém para modificar o estoque e você tem alguém para conferir o estoque. São duas pessoas diferentes. A pessoa que modifica o estoque, você pode falar para ela colocar alguma coisa no estoque ou tirar alguma coisa do estoque. Então, você dá para ela uma garrafa e fala, coloca essa coisa no estoque. Aí, como que funcionava o nosso aplicativo antes? Eu dava para essa pessoa colocar a garrafa no estoque, ela colocava a garrafa no estoque e ela voltava com informação de como o estoque estava. Com uma garrafa nova e com todo o restante. Entendeu? Porque ela foi lá, colocou, conferiu o estoque e voltou. Isso funciona? Na teoria, sim. Só que tem um problema. Se esse evento der errado, né? Se essa operação que eu pedi para a pessoa der errado, eu não tenho a informação. E se ele der errado na hora de colocar no estoque, tipo, eu pedi para ele colocar na prateleira A, ele colocou na B, e o evento der errado, provavelmente ele vai trazer uma informação errada para mim. E aí eu não consigo conferir, porque eu estou acreditando na palavra de uma pessoa só, que é o operador número 1. Como que a gente vai solucionar o plano de solucionar? Colocando o operador número 2, o operador de conferência. E um não conversa com o outro. Então eu peço para o operador número 1 colocar a garrafa lá. Ele volta para mim, fala que colocou a garrafa. E eu peço para o operador número 2 me dizer como está o estoque. E não me dizer se essa garrafa foi colocada. Eu peço para ele falar como está o estoque no modo geral.
ele vai falar, tem objeto X, Y, Z e tem uma garrafa. Como o operador 2 não conversou com 1 e o operador 2 me falou que a garrafa está lá, eu posso confirmar que a operação do operador do 1 deu certo. Eu acho que eu vou tentar ilustrar isso num fluxograma posteriormente, mas é basicamente isso. Como um não conversa com o outro, eu falei para o 1 fazer e o 2 me falou que foi feito, então eu confio de que aquilo foi feito. Como que isso se resume no código? Duas classes. Uma para fazer a escrita, né, para inserir o evento no banco de dados, e outra para fazer a leitura. E aí, ao fazer isso, eu consigo ter uma listagem de eventos, ao mesmo tempo que eu confiro se o último evento que eu enviei está correto. E é isso que foi gerado aqui na minha página de exemplo. Eu faço a criação. Ao fazer a criação, eu já dei o status de running. E essa lista aqui, dito isso, agora o que eu fiz, né? Eu encontrei alguns pequenos problemas, de retorno de função, try-catch não mapeado, exceção e assim vai. E eu vou puxar um speed coding de provavelmente 1 hora para solucionar a maioria desses problemas. E vamos deixar isso rolar. E eu espero voltar aqui no final, passar essa atualização para vocês verem como que isso tá, né? Até melhorar um pouquinho a UI e tudo mais. E provavelmente já finalizar isso com essa primeira parte do código e amanhã fazer um PR. Então, bora lá. Alguns dias passaram desde que eu fiz a última alteração no código. Eu abri o pull request, esse mesmo pull request teve vários comentários. E a maioria desses comentários foi devido a eu não ter explicado exatamente sobre o que era essa parte do código, que é a parte simplesmente de salvar os eventos locais e assistir a esses eventos locais. Então, fora isso, não teve muito mais comentários, algumas pequenas coisas de arquitetura que eu fiz alteração, algumas strings mágicas, mas tudo ocorreu como esperado, né? E se vocês olharem aqui, eu vou pegar esse jogo 4MJ, os eventos estão sendo salvos localmente de forma bem rápida, com o feedback na tela bem rápido também, e aí tudo mais ou menos ocorreu como esperado. Um dos comentários que eu coloquei nesse pull request foi que os revisores não deveriam se atentar à UI, porque essa UI serve apenas para teste. E aí, já puxando esse assunto de testes, nesse caso aqui, os testes eram relativamente simples, que é abrir o aplicativo, verificar se ao tocar nos botões que performam as ações de salvamento de eventos, elas eram salvas no banco de dados local, e essa lista que se atualiza com o segundo agente, né, conforme eu expliquei, se ela realmente se atualizava conforme você ia tocando nos botões aqui. Lembrando que o botão de hold e o botão de drag, ele não gera evento salvo localmente, só o create. Porque conforme nossa câmera vai operando, né, o usuário pode tocar ali na tela para começar a gravar um lance, mas ele pode cancelar. Se ele tocar e cancelar, esse shot não é salvo. Mas se ele tocar no hold e soltar, esse shot é salvo. Então esses dois botões, eles emulariam esse comportamento. E foi uma das coisas que gerou mais dúvida durante o processo de revisão de PR pelos outros programadores. Eu não expliquei isso muito bem, tive que fazer um vídeo mostrando, e aí tudo ocorreu conforme esperado. Então com isso a gente finaliza nossas 2 primeiras semanas de trabalho. Eu adiantei um pouco do código que iria para as próximas 2 semanas, mas isso deixo para mostrar no próximo vídeo. Valeu por ter ficado até agora e até mais!